Beleza. Eu só vou gravar uma abertura e aí eu vou te chamar. Eu tô gravando aqui em outro, por isso que eu tô olhando. Mas você tá me vendo normal, né? Beleza. Então vou. É, vamos lá, começar aqui. Então eu vou gravar. Olá, seres claudicantes! Tudo bem com vocês? Bem, vamos aqui mais um episódio desse Claudicações. A ideia hoje é conversar sobre um assunto essencial na clínica da psicologia há algum tempo, já não mais como um assunto paralelo, complementar ao quando nós pensávamos desenvolvimento infantil, que é pensar a maternidade, né? Pensar o puerpério, sempre com esse enfoque em torno de como esse processo afetava o desenvolvimento da criança e assim por diante. E eu acho que isso, inclusive, é responsabilidade da psicanálise. Nós, psicanalistas, não valemos um centavo. Bem, e de um tempo para cá, a gente se voltou e fundamentalmente para o olhar também da mãe, do sujeito que tem ali vivendo essa experiência que a transforma e, obviamente, transforma tudo ao seu redor. A responsabilidade social, cultural em torno disso. E eu vou ouvir uma pessoa, conversar com ela que vem guiando ou escutando, mediando a transformar esse processo de transformação, que é a Daniela Leal. Ela é psicóloga, terapeuta de casais, coordenadora de grupos terapêuticos com foco na maternidade, no puerpério, quando tudo isso era mato. Inclusive fundadora de um dos primeiros grupos que cuidou disso ali em Salvador, pelo que eu entendi. Vou chamar ela aqui depois da vinheta para a gente poder conversar. Fica por aí, não esquece, enquanto isso, de alimentar os algoritmos com o seu like, com a sua inscrição e tudo aquilo que você sabe muito melhor do que eu. French words are very short. Obviously, notes are very short. Good. I have to be honest. Dani, e aí? Olá, muito prazer estar aqui para conversar com você hoje. O prazer é meu. Vou contar bastidores que a gente se conhece há um tempo e não se conhece há um tempo. A gente começou a falar na pandemia, mas até hoje não nos vimos pessoalmente. Que Sim, coisa, né, sim. Dani? Que loucura. Temos uma amizade platônica aí, Que de um tempo. loucura isso, né? Eu tenho uma amiga, a Ana Zepa, que ela chama de Pandemix. Que são essas pessoas que surgiram na pandemia, né? Algumas ganharam corpo, outras. No dia que a gente está gravando isso aqui, eu acabei de conhecer minha orientadora de doutorado. Eu não a Ah, conhecia que massa. pessoalmente. Hoje ela se corporificou. Quem sabe a gente não consegue também resolver isso. Sim, Valeu por aceitar o convite, viu? Obrigado mesmo. eu que agradeço o convite. Dani, como é que surge o tema? Como é que você olha, então, um pouco do que eu falei agora no começo, para a mãe e não só para o ato de maternar, né? Não só para o resultado da maternidade no desenvolvimento infantil, que é uma área que a psicologia se dedica há muito tempo, né? Com papel, inclusive vai trazer a importância da infância para o debate, né? A psicanálise e outras áreas vão pensar que a criança ela tem ali, né? Como isso é feito tem importância. Só que isso começa a ser tão enfatizado que aquela responsabilidade social da maternidade só se avoluma e a figura materna ela vai sendo ignorada, né? Tanto que a mulher perde o nome, ganha a nomeação de mãe, né? A mãe de alguém. Como é que você, enquanto psicóloga, vai para esse campo? Bom, a gente pode falar, inclusive, que a mulher não só se torna mãe, como em muitos contextos ela se torna mãezinha. No Opa! hospital, na Boa! Na escola, né? escola. Em muitos momentos, além de deixar de ser um sujeito, você vira uma mãezinha. Aham, Acho que isso diz muita coisa, né? muita coisa. Muita. Bom, a minha história com maternidade profissional, ela começa atravessada pela minha história enquanto mulher e Ah, mãe, tá. né? Na verdade, não tem como separar o início
desses temas, porque eu acho que eles surgiram muito juntos. Eu, inclusive, tinha, interessante isso, eu tinha me afastado da psicologia durante um tempo, eu tive uns flertes com a arte, né, eu fui fazer formação de arte e design, achei que não ia mais voltar para a psicologia, e até engravidar. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu tenho 3 filhos, o mais velho já vai fazer 18 anos, eu tive o meu primeiro filho e eu fui atravessada por essa experiência de uma forma avassaladora, assim, muito profunda. Para mim foi um portal existencial que me movimentou de uma maneira inédita. E eu me vi fazendo essa travessia muito só desde que eu comecei a gestar, muito só na construção da minha experiência de parto, do meu puerpério. E eu falei, gente, onde estão as mulheres, onde estão as trocas, onde estão, né, os espaços para a gente falar disso? E eu brinco aqui com esse primeiro filho, eu virei uma mendiga da pracinha. Eu fui atrás de experiências e de espaços onde eu pudesse conversar sobre isso. Acabei me envolvendo com grupos terapêuticos que aconteciam em outros lugares onde as mulheres falavam disso. Fui muito apoiada por outras mulheres, fui muito apoiada por essa experiência. E aí eu falei, gente, eu quero voltar para a psicologia para trabalhar com isso. A modernidade foi tornando a maternidade um evento solitário, assim? Absolutamente, absolutamente. Porque a maternidade que acontece com a transmissão da cultura de maternar na espécie humana, ela era um processo comunitário, familiar, social, né? Então, quer dizer, você não precisava estudar sobre isso, porque dificilmente, assim, a maioria das mulheres tinham contato com essa experiência através de outras experiências de outras mulheres, né? Então, elas viam muitas mulheres maternando em espaços públicos, amamentando outras familiares. E esse processo social fazia com que isso fosse um aprendizado coletivo e uma experiência de responsabilidade compartilhada por uma comunidade. Né? Então, hoje a gente tem um monte de famílias muito adoecidas, vivendo de forma absolutamente isolada, né, com uma vida ali naquele apartamento, naquela rotina muito individual e vivendo esses problemas de forma solitária, sem outras referências, sem espaço para elaborar isso. Então, eu acho que a solidão é parte assim, está na estrutura do adoecimento, desse papel de cuidador. E eu acho que isso surge, você tem experiência com isso, não só quando a gente vai pensar maternagem, mas também a conjugalidade, né? Como ela é atravessada por essa dinâmica familiar hipercentrada ali no lugar de cuidador dessa criança ou dessas crianças, né? Essa conjugalidade, inclusive, que perde lugar também, né? Sim, completamente, porque se a gente pensar na sobrecarga, que significa você assumir essa criação de filhos sozinho, sem rede de apoio familiar, social, isso não é tarefa, assim, nunca na nossa história isso foi feito só por um adulto ou só por 2 adultos, né? Tinha muitas outras pessoas nesse suporte, então naturalmente as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão exaustas, as crianças ficam negligenciadas em um monte de necessidades, porque faltam outros personagens nesse cuidado. Antes tinha a presença familiar mesmo, né? Tem um tio, primo, tem aquelas crianças satélites ali da rua, além da escola, porque a dinâmica hoje é muito essa, né? É escola, principalmente nas grandes cidades, né? É escola e a casa é a escola, né? Sim. Referência total, o que se tem são esses adultos que você vai ter acesso na escola e no máximo quem cuida de você dentro de casa, né? Sim, eu acho que a gente ainda tem uma diferença de realidade socioeconômica também, né, importante. Às vezes a gente tem muitas perdas em uma situação mais periférica, por exemplo, mas muitas vezes a gente tem famílias mais suportadas pela comunidade do que quando a gente fala de uma realidade de classe média. Né? Às vezes, essas crianças ou essas famílias estão mais isoladas socialmente, inclusive, né, quando a gente fala desse cenário. E quando você vai, né,
adentrando esse campo de cuidado. Inclusive teve um termo que eu li, acho que foi no site do Instituto, que é essa ideia que a gente usou lá na faculdade quando a gente começou a pensar na pandemia, a saúde do profissional da saúde. Mas no seu caso, lá tá no contexto do cuidado da mãe, né? Da figura que cuida da criança, que é quem cuida de quem cuida, né? Sim. Que é um pouco dessa reflexão em torno de dar conta. Eu acho que isso surge muito, de forma muito presente na clínica dos adultos que estão se engajando ali na criação de uma criança, né? Essa ideia de dar conta dessa criação, de dar conta disso de forma eficiente, de não poder ficar cansado, de não poder falhar, né? E você trabalhou com esses contextos em realidades culturais bem diferentes, né? Em cidades diferentes, né? Você me falava, inclusive, disso. Uma cidade muito grande, uma cidade menor. Como é que é? É a história da escuta em grupo, né, das experiências de puerpério, né, eu tive essa oportunidade de escutar em diferentes contextos, né, a gente começou, eu e Alexandre, como casal, começamos esse trabalho em grupo com pessoas e famílias vivendo todo o ciclo perinatal, né, da gestação ao puerpério, ainda em Salvador, e depois eu tive a experiência de conduzir grupos em uma vila muito pequena, onde eu morei durante 4 anos, e depois voltar a escutar pessoas já em São Paulo. Então, assim, realidades muito diferentes, mas eu acho que tem alguns sofrimentos que são muito parecidos, assim, e irmanam as mulheres em um tipo de dor que eu acho que tem alguns pontos muito centrais. E um deles, a gente não tem como falar disso sem falar de questão de gênero. Sim. A gente não tem como falar de sofrimento e saúde mental materna sem falar de machismos estruturais, porque a gente tem uma experiência que, primeiro, ela é absolutamente solitária, nesse sentido da responsabilidade projetada sobre essa cuidadora. A gente tem, às vezes, um pai participativo que recebe um caminhão de reconhecimento por cada coisa que ele faz, e um trabalho extenuante, exaustivo, de mulheres que é absolutamente invisibilizado socialmente. Então, acho que a invisibilidade social é um dos pilares desse sofrimento. Porque a gente tem outros papéis na vida em que a gente se esforça, aprende, serve, entrega, constrói, e essa construção é vista, é valorizada, né? A gente recebe um monte de níveis de reconhecimento social pelos nossos esforços e pelas nossas experiências, mas na maternidade isso não acontece. Eu acho que se tivesse uma frase que resumisse essa sensação, poderia ser: não é mais do que a sua obrigação. Quem pariu Mateus, que embale. Todos esses ditados, esses ditos populares, eles carregam essa ideia muito perniciosa, que é: tudo que você fizer não é mais do que o mínimo. E os homens não passam por essa experiência. E eu acho que, além disso, tem uma outra parte da experiência que tem a ver com essa grande transição que a gente estava falando, e que você muito bem disse agora há pouco, quando você falou, é esperado da mulher, né, que ela esteja feliz, esteja realizada, não tem espaço para se falar desses sofrimentos, porque a gente ainda tem uma idealização muito grande dessa experiência. Né? O nascimento de um bebê, o nascimento de uma família é colocado num lugar de uma experiência de explosão de vida, e não existe espaço. Está começando a existir, isso é um processo, um movimento muito recente, o espaço para se falar dos lutos que acontecem junto com esse processo. O luto da mulher que eu não sou mais, o luto da vida que eu não tenho mais, o luto da maternidade ideal, do filho ideal, para nascer o filho real, a mãe real. Para viver essa experiência, eu tenho que me despedir de um monte de coisas.
Beleza. Vocês vão sentir um corte, é óbvio, porque eu que vou editar esse vídeo, mas já tá resolvido. Não, é que a pessoa vai perceber que teve, entendeu? Eu não vou fingir que não teve um corte. No podcast não, mas na gravação vai. Pequenos problemas técnicos. Exato. Isso que você trouxe, eu tive contato com esse assunto quando eu trabalhei com um grupo de mães de pessoas com deficiência intelectual, né? Eu fiz um trabalho de 2 anos com uma amiga, a Lilian Honda, é uma psicóloga fantástica também, a gente trabalha com educação infantil. E a gente experienciou demais essa relação com o luto do filho idealizado, que na deficiência tem um estudo amplo nesse campo, né? Porque é bem, digamos assim, né, mais óbvio, né? Tem toda essa projeção em torno de uma imagem ideal do filho, né? E aí, de repente, essa mãe... E eu atendi esse grupo, né? Um grupo de 15 mulheres. A gente tinha, desde daquelas que tinham filhos aí em torno de uns 20 e poucos anos, até outras que já tinham filhos na casa dos 45, 50 anos, né? E todas elas muito longe de elaborarem, de darem conta da existência desse luto, do quanto elas se referenciavam ainda, depois de 30, 40 anos, a esse filho que não veio, a essa maternidade que não foi, né? E a gente fez um trabalho com elas em torno desse assunto, mas, bem, volto a dizer, ali isso está muito destacado porque a maternidade que chega é muito distante daquela idealizada, né? Mas o que você traz é muito importante porque a gente esquece o quanto essas projeções que acontecem durante a gravidez e até antes, porque a gente está o tempo todo dialogando com as nossas referências, né? Tornam a própria experiência limitada, né? Por essa ideia daquilo que eu quero que... Um dia desses eu ouvia um paciente que disse não sou o pai que deveria ser, né? É um pouco nesse campo, né? E em torno da maternidade existe toda uma construção cultural ainda mais extensa, né? A mãe, e acho que a psicanálise é muito responsável por isso, uma psicanálise ruim, né, praticada, que é essa atribuição, né, à figura materna como determinante do trauma, como determinante das possibilidades existenciais, e tudo isso vai entrando na conta sem a mulher nem saber que está entrando na conta dela, né? Ela sabe de alguma responsabilidade, mas não tem ideia. Não tem ideia, né? Não, inclusive porque a sensação geralmente é a de falha, né? Eu tô nesse lugar onde eu falho, onde eu não sou suficiente, né? E tem um sistema, né? Tem um livro muito interessante que eu li numa época que eu estava escrevendo um artigo sobre questões de poder nos processos de parto, né? E que era o parto como um rito de passagem. É uma antropóloga que estuda a experiência de parto e ela fala como o parto foi todo estruturado, pensando no parto hospitalar, né, o parto atravessado pelas tecnologias, para colocar a mulher em um lugar aonde ela se submete ao conhecimento tecnocrático, se submete, né, ela tem um corpo que é despotencializado, numa experiência que era para ser uma experiência de contato com o próprio poder, né, de você, e ela é importantíssima para você assumir o tamanho da tarefa que vem depois. Né, e geralmente o que acontece, inclusive as violências que acontecem no parto, elas têm um efeito contrário, que é de uma entrada na maternidade com essa marca de: será que o meu corpo é suficiente? Será que eu dou conta dessa tarefa? Será que o corpo do meu filho tem força para o que ele vai precisar viver? Né? Então a gente tem isso assim em um monte de mensagens que são intrínsecas aos processos, né? E que vão submetendo esse corpo e colocando essa mulher dentro de
despotencialização mesmo. E esse lugar de impotência, eu acho que ele vai tendo um impacto, inclusive na possibilidade de você fazer essa diferenciação, né, entre o que eu estou fazendo, o que eu sinto sobre as expectativas disso. E eu acho que a gente precisa falar também né, eu acho que eu mencionei, mas é importante a gente falar um pouco mais sobre as questões do machismo estrutural, porque eu acho que a gente está falando de questões estruturais, e você falou isso muitas vezes é invisível para as mulheres. Eu acho que sempre que a gente está falando de uma questão estrutural, né, com racismo também é assim, a gente está falando de sofrimentos que são invisíveis, eles nascem, é como se a gente estivesse na casa, né, quando a casa tem um problema estrutural, você vai vendo as rachaduras, não adianta tapar a rachadura, né, ela surge de novo, ela vai crescendo, ela vai abrindo buracos, né, e eu acho que nas relações também é assim. Então, o processo terapêutico, seja individual, seja em casal, seja em grupo, ele muitas vezes tem esse papel de nomear questões que são estruturais e que ajudam a pessoa a entender que é isso, não adianta ela fazer todos os esforços para ficar ali colocando 10 tijolinhos, que quando tem uma estrutura que faz isso ruir, né, ela vai ficar assim, isso não é uma questão individual. Eu acho que o grupo consegue fazer isso também, assim, mostrar, olha, isso daqui que você está vivendo, eu também estou vivendo, todo mundo está vivendo, isso tem a ver com a pós-modernidade, isso tem a ver com o olhar que você recebe como mulher, isso tem a ver com essa ideia que está no centro do seu casamento, da sua relação conjugal. Em torno do qual se organiza toda aquela relação, né? Exatamente. Então, se a gente não faz uma reorganização dessa estrutura, não adianta a gente ficar falando, né, das rachaduras. Pelo menos do que eu peguei, o Roda Viva foi por volta de 2012, é isso? O grupo de Salvador, sim, 2012. Então, você está em torno desse assunto há no mínimo 12 anos, certo? Sim. E você percebe que essa relação com puerpério, a gente ter essa palavra presente, né? A mulher, por exemplo, enxergar, estou numa fase, enxergar a sua maternidade, mas enxergar que ela é mulher além da maternidade, ou a relação dos... Você vê mudança nesse Há muita mudança. Eu acho que nos últimos anos isso tem ocupado muito mais espaço, né? Você tem muita gente. Você deve ter passado pela mesma experiência que eu atendi casais no puerpério durante a pandemia. Nossa Senhora, Nossa Senhora, assim, tiro, porrada e bomba, né? Casais em isolamento social, em puerpério, na pandemia, assim, eu acho que os casamentos que não terminaram é porque tinham muita estrutura, né? Ou porque investiram pesado em uma reconstrução porque foi muito desafiador. E eu acho que tem uma transformação muito grande no espaço para se falar disso, né? Na verdade, eu comecei a escutar, né, as pessoas falando sobre esses temas há quase 18 anos, já na gestação do meu primeiro filho, eu estava envolvida nesses grupos, e eu acho que a mudança que a gente teve do espaço para se falar, da romantização da maternidade, né, da mudança da posição dos homens, assim, essa mudança que você traduziu tão bem, né, que é acho que a gente falou na nossa prévia, né, na verdade, não falamos aqui ainda, quando você trouxe, antes existia uma pergunta do homem, que era assim, o que eu faço, né, e essa responsabilidade, ou essa carga mental de entender qual era o melhor caminho, ainda era da mulher. Porque se a gente vai mapeando, né, nos últimos 124 anos aí, as mulheres vêm revendo tudo isso e encontrando espaços, e foi trabalhar e fizeram muita coisa, e vem a pergunta o que é uma mulher, e foram refazendo essa narrativa, escolhendo o que desejavam ou não, encontrando inclusive o que era violência nisso tudo, o que era escolha, se implicando.
e em paralelo explicando aos homens, né? Sim. Letrando, né, sobre... Fazendo essa alfabetização Exatamente, mas eu percebo dos um homens no movimento, e os cuidado. homens vêm para a clínica desesperados com isso, que é um momento essencial, e é engraçado que eu acho que isso é agravado pela existência das tecnologias, que tem o Google, né? Então vem uma pergunta do tipo que mas o que eu tenho que fazer? Afinal, como é que eu vou dar em cima de alguém sem ser escroto? E sei lá. E aí vem a frase, faz um Google, pesquisa. E que nem você falou, né? Dá seus pulos. Porque, e eu acho que hoje a convocação, e eu escuto muito isso na clínica com os homens e com os casais também, mas principalmente, é que essa não tem resposta não, irmão. Essa masculinidade tá aí para ser criada. Só há uma certeza de que não há recuo da parte das mulheres naquilo que elas estão criando enquanto lugares de gênero, do que elas já conquistaram, do que elas querem. E cabe aí. Mas então o que eu vou fazer? Então, não sei. Você vai criar algo daí. É um convite a uma criação de uma masculinidade que a gente sabe. Assim, não é novidade que a masculinidade entre em crise, né? A Revolução Industrial trouxe crise à masculinidade na Inglaterra. A masculinidade tem vários períodos de crise, mas nesses momentos eram mais do seu papel social, enquanto o homem podia ser mais ou menos emocional, mais ou menos engajado, o que era ou não um trabalho de homem, mas um lugar da mulher sempre ficava garantido nessa crise. O homem se permitia, inclusive, ter uma crise, né? Agora não. Agora é da dinâmica. A crise não é só do papel da masculinidade, mas da dinâmica, né? E de uma dinâmica que não tem mais lugar. Se quiser que tenha, vai ter encrenca, porque não vai se sustentando, né? E esse dar seus pulos é um convite a gente já respondeu demais, a gente já explicou demais, e agora cabe a vocês se juntarem, né? E você, o Alexandre, acompanha grupos de homens, né? Então, o quanto essa pergunta tá viva, né? Sim. Bom, a gente nem fez essa introdução, né? Se alguém que estiver assistindo aí nem conhecer o que o Cláudio está dizendo, é porque eu sou casada com também um psicólogo, a gente coordena um grupo de homens, que é o Alexandre. Casado com um psicólogo. Nossa, coitado dos nossos filhos, vocês né, trabalham Cláudio? em dupla, que é outro assunto que eu queria perguntar já. Mas... Sim, a gente já fez, inclusive, vários trabalhos de casal em dupla. Eu acho que uma coisa interessante da gente falar também é que todo esse nosso discurso não está falando de uma configuração tradicional de casal e família. Isso, assim, mesmo não é uma heteronormatividade. Mesmo quando a gente fala de casamentos homoafetivos, mesmo quando a gente fala de todos os tipos de configuração, esse atravessamento de gênero surge em todos os relatos de casal. E se o casal ainda não tinha parado para olhar para essas questões, o nascimento do filho, especialmente o nascimento do primeiro filho e o puerpério, colocam assim, sacode o tapete e fala assim, agora foi, agora não tem mais como falar disso. Exatamente, porque mesmo com um casal homoafetivo, basta parar para reparar o quanto a questão de gênero entra, de um referencial em torno de um certo papel masculino ou feminino, ainda dentro desse binarismo, onde pai e mãe são papéis socialmente desempenhados e que pedem uma certa assinatura. Então, quem é a mãe ou o pai nessa história, que é uma pergunta absurda, mas ao mesmo tempo reveladora de que se espera certos lugares. Quem é a mulher do casal, né? Porque exatamente essa configuração, que a gente ainda está discutindo, né? Sim. Do que a gente está falando quando a gente fala disso, né? E os homens tinham ali o seu lugar garantido enquanto função, onde poderiam questionar mais ou menos o que é ser mais ou menos homem, mas sempre tinham no feminino esse referencial do que não é ser. E as mulheres falam, ser mulher é muita coisa.
Opa, então se você é mulher tudo isso, o que que sobra a ser homem? E aí eu acho que até é o momento em que a gente pode começar a discutir o que que é, né, ser homem e mulher, mas isso eu acho que não é lugar, assim, tá muito longe. Se a gente conseguir discutir o básico ainda, tá muito bom. Mas eu acho que tem uma coisa nisso que você está falando sobre ser homem, que para mim tá muito intimamente relacionado com a dificuldade dos homens de sustentarem esse lugar do dar seus pulos e corre atrás, que é a dificuldade do homem de sustentar esse lugar de não reconhecimento pelo que ele está fazendo. Eu acho que tradicionalmente o homem é acostumado a ocupar os espaços onde ele é visto, né? Tem a casa e a rua, né? O homem é aquele que vai para a rua, né? Tudo que é ali, esse ofício de cuidado é mais invisibilizado. E tanto que tem a famosa expressão que os casais têm falado muito, que é eu não vou ficar dando biscoito, que é uma necessidade que os homens têm de serem reconhecidos, inclusive nos seus pequenos movimentos, né? Mas você viu isso que eu fiz, você viu isso que eu mudei. Mas agora eu faço tudo em casa e ela mesmo assim não reconhece. Sim, sim. E aí elas dizem, mas isso é o que eu faço, eu não ganho elogio de ninguém por isso, né? Então, eu acho que tem essa diferença que é do processo de socialização, né? Dos espaços, de como ocupar os espaços, né? E essa expectativa que você está dizendo, né? O que é ser homem, ser mulher, o que é esperado de cada um desses papéis na hora que faz uma transição, por exemplo, para a parentalidade. Exato. Que tem o que eu estava falando antes do luto, é uma coisa que é muito projetada ainda, a transformação pela experiência é muito projetada sobre a mulher, tanto que socialmente não existe nem tempo para o homem exercitar esse cuidado, né? A licença paternidade de uma semana, o que isso está dizendo? Está dizendo que esse cara só vai parar o tempo de não sei, de limpar os pontos, assim, de cuidar de uma mulher em pós-parto imediato, de cuidar do seu filho nos primeiros dias de vida, né? Mas não existe uma expectativa de que a vida dele seja transformada por essa experiência. Existe uma expectativa de que ele vai voltar para o mesmo estado de antes em uma semana, né? Enquanto isso, a transformação, todo o ônus da transformação muitas vezes fica com a mulher, muitas vezes, e de uma forma ambivalente, porque ao mesmo tempo em que ela foi a pessoa mais transformada pela experiência, na grande maioria dos casais heteronormativos, existe uma mensagem que ela recebe o tempo todo, inclusive do próprio parceiro, que é assim, mas não foi com essa pessoa que eu me casei, mas cadê você que eu conheço? Mas cadê a nossa sexualidade de antes desse bebê? Mas cadê... aí a sociedade diz para ela, mas cadê o seu corpo do jeito que ele era? Aí você tem a artista famosa aparecendo um mês depois do parto com o mesmo corpo de antes, e a manchete é fulana está com o mesmo corpo de antes. Então tem uma mensagem que esperamos que você volte a ser a mesma pessoa, como se não tivesse tido um bebê. Mas esperamos que você cuide desse bebê como se você não fosse todas essas outras coisas. Então, é muito duplo vínculo, né? São mensagens absolutamente contraditórias e que é um processo de enlouquecimento mesmo, né? Com qual mensagem eu fico, como é que eu me movimento no meio desse processo tão intenso. Tanto que, assim, a estruturação da família burguesa, né, vai se dando em torno dessa responsabilidade da casa, né, de organizar a casa, de cuidar dos filhos, de que eles sejam bem-sucedidos, e que resulta nisso que a gente falou agora há pouco, né, numa baita de uma solidão. Sim. Onde a experiência, ela fica encerrada ali naquele círculo, né? Uhum. E hoje, você consegue, às vezes, conversar. Ainda hoje eu converso às vezes com uma pessoa que vem para a sessão aí por volta na faixa dos seus 30, 40, 50 anos, e que se você questiona se existem pessoas com as quais ela tem algum vínculo, que ela consiga desabafar,
que ela consiga. Você já falou, né? Você já falou sobre isso com alguém? É, e, e no geral a resposta é não, Uhum, ou com meu parceiro, com a minha parceira. uhum, Então, além de ser essa figura que tem toda essa responsabilidade, né? Em torno de construir essa relação, essa família, aí vem a criança, aí cuidar dessa criança e tudo mais, vira também esse terapeuta, essa pessoa que. A única pessoa com a qual eu tenho intimidade, a única pessoa para a qual eu falo o que às vezes. Bem, não tem como, né? Não tem como não afetar o outro com um desabafo, com sim, cansaço, né? O sim. outro e fica essa relação encerrada ali, um e o outro sempre tendo o único vínculo como referência, o Uhum. casal, né? E depois esse filho que vem, ou essa filha que vem para esse pacote também, tendo só nesses ouvidos esse lugar de referência. Sim. E Nossa, e aquilo que você falou, né? A gente volta para o dar seus pulos, para o grupo terapêutico de homens, que é assim. isso. Eu acho que essa solidão, né, que a gente está falando da maternidade, ela também é uma solidão dos homens, ainda mais profunda, né? Porque isso que você está dizendo é muito do mundo masculino, assim, Muito. de não se compartilhar aquilo que você está vivendo de verdade, né? De ter espaços que têm temas permitidos e temas interditados. E, ao mesmo tempo, essa geração de homens está diante de uma tarefa que é de inventar um mundo, inventar uma forma de masculinidade que não foi aprendida. Então, quer dizer, quando você precisa construir uma coisa, você tem que estar entre os seus pares para compartilhar a experiência, como é que cada um vai fazer isso sozinho, como é que isso vai ser feito de forma isolada, né, sem falar sobre os desafios de viver isso. Isso é uma tarefa do impossível. E é interessante como é tabu esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento de papéis que são domésticos, que são das relações da intimidade, né? Porque a gente não tem essa relação de acanhamento com o nosso aprendizado quando a gente está falando de coisas mais cabeção. A gente vai para a faculdade aprender uma profissão, né? A gente faz aula, a gente discute, a gente se coloca numa posição de aprendiz. Por que quando a gente fala da construção de um casamento, da construção de uma família, Como se tivéssemos que isso saber, né? Ou inventar temos, a sozinho. gente tinha que saber, né? Uhum. Exato, exato. Tem algo em torno tanto desse cuidado da casa, da rotina, da vida cotidiana, tanto quanto esses papéis que vêm com isso, dos quais a gente não se coloca para aprender sobre, né? É como se tivesse que ser natural. Tem essa ideia do natural, né? Sim, Porque você teve um pai, uma mãe ou teve uma casa, você tem que saber cuidar da sua casa e etc e tal, sim. né? E você falou do quanto isso afeta aquela a pessoa que de alguma forma se inscreve na masculinidade, né, seja cis, seja trans, mas que tem esse papel, e o quanto isso é um lugar de solidão também. Não tenho como não deixar de citar o caso que aconteceu essa semana quando a gente está gravando esse vídeo, que é difícil falar de fatos que acontecem recente, porque a gente não sabe quando a pessoa está assistindo, mas que é do Pedro Henrique, né, do menino de 14 anos que se autoexterminou ali, e além de ter uma questão racial, um atravessamento racial e de classe, era um menino negro e bolsista de um colégio, do Colégio Bandeirantes, um colégio de classe alta, né, altíssima. Ele um menino que era gay, se assumia como gay, e se esperava-se uma performance de masculinidade. Então tinha a questão de performance racial, tinha a questão da raça, da masculinidade, e aí eu, por coincidência, né, essas coincidências, um dia que isso aconteceu, eu tinha preparado uma fala num lugar para falar sobre masculinidade e numa empresa, e aí a gente, entre a pesquisa, foi os números, né, em torno do suicídio, do autoextermínio de homens, o quanto é alto nessa faixa dos 10 aos 19, né, e dos 10 aos 15. Meninos que não dão conta dessa performance de gênero. Eles não dão conta dessa execução. As mulheres também não dão, e elas também tentam, mas elas às vezes
escapam um pouco antes, encontrando espaços de troca, de escuta e de fala, ou o jeito que elas tentam é mais como um alarme do que como executoras. A pesquisa, inclusive, da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil, muitas vezes elas tentam com medicação, com coisas que são mais para aplacar a dor do que para o extermínio, né? Claro que a ideia é o extermínio, mas essa ideia da não sustentação também, né? Do sofrimento, da violência, que esse mundo, que essa estrutura, como você disse, machista e misógina causa nas mulheres. Até por isso a gente tem uma categoria de assassinato e violência, que é o feminicídio, né, que vem e denuncia que existe um tipo de violência de gênero, né, que você mata por conta do gênero. Mas o mundo dos homens também cai nesse lugar de autoviolência. E a quantidade de homens que acabam com a própria vida porque não dão conta desse papel do masculino, dessa sexualidade que tem que ser vivida de uma certa forma, de uma performance específica. No caso do Pedro Henrique ainda tem essa questão de raça, né? De estar num colégio predominantemente ocupado por pessoas brancas. Mas o quanto existe um ganho, obviamente, da estrutura, de todas as empresas, instituições e grupos que se valem dessa estrutura para alimentar uma certa ideia, mas no frigir dos ovos, os homens no dia a dia, na carne, a pegada, os ganhos não são tão ganhos assim. Eu acho maravilhoso você falar isso, assim, porque é tão urgente, né? Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com meu filho, do meio, quando ele estava com 14 anos, ele está com 15. Ele é uma pessoa com uma identidade LGBT e ele estuda numa escola onde eles discutem muito todos os temas que atravessam a sociedade. E ele chegou em casa num dia muito triste, falando que ele achava que a gente ainda tinha que avançar tanto nas discussões sobre machismo, porque ele falou, a gente está num ponto onde se fala muito de como o machismo afeta as mulheres. E eu acho que não se fala com a mesma intensidade do quanto o machismo é horrível para os homens. Então ele estava dizendo, sim, as mulheres sofrem violências gravíssimas, a gente tem questões sociais graves, mas enquanto a gente discute com os homens, como se eles fizessem, como se o funcionamento machista deles fosse ruim só para as mulheres, eu acho que a gente está muito longe dessa transformação, porque a gente precisa entender o tanto que é ruim para eles, né, o tanto que todos os homens perdem com esse tipo de cultura patriarcal. E eu acho que ele estava falando dele, mas ele estava falando inclusive dos colegas que são, né, cis-hétero, e isso é um sistema de muita opressão, né, o que você disse que a gente tem os índices de saúde mental, de suicídio, e é interessante porque juntando isso com o nosso tema da conversa de hoje, né, e as perguntas que você me fez, mas e os casais que você acompanha? Quando existe uma abertura, né, e um desejo do homem de se engajar nesse lugar, ainda que seja um lugar de aprendizado, né, onde ele não experimenta a mesma sensação de competência, mas quando ele se abre para ser tocado por essa experiência, é uma coisa muito transformadora. E quanto mais ele se abre para ser transformado e entrar nesse lugar de aprender novas formas de ser casal, novas formas de expressar afeto, novas formas de construir vínculo com essa pessoa que chega, isso diminui os abismos que se abrem entre o casal. Esses casais onde o homem também se transforma, costumam ser os casais que mais conseguem construir conexão. Porque a desconexão, ela vem muito mais forte com essa disparidade da experiência, né? Onde a vida não é transformada pela chegada do filho, enquanto a parceira, sim.
né? Então, quando todos os dois são transformados, quando os dois ficam exaustos, quando os dois ficam sem dormir, quando os dois têm crise existencial, quando os dois se sentem construindo uma nova identidade, descobrindo formas de viver a própria sexualidade, a gente tem um pareamento da experiência e uma troca sobre essa experiência tão mais verdade, né, que humaniza tudo. É muito bonito quando isso acontece. Tem uma coisa interessante que eu acho que hoje em saúde mental a gente fala disso de forma mais honesta, engajada, no nosso campo, agora puxando muito para o campo dos psicólogos, né, dos psis, assim, que é a gente mostrar e falar e debater o quanto todo esse resultado não prejulga chegar num lugar idealizado sem atrito. Porque tem muito casal que vem e que funciona muito bem, na minha opinião, mas que tem uma idealização de um lugar sem atrito. Sim. Que a coisa estaria funcionando se ela não tivesse esse atrito, se não tivesse os desencontros, se não tivesse esse lugar onde eles não concordam. Há uma necessidade de concordar, e aí uma competição em torno de quem? Né? Que não abre espaço para o que é um fato, né? E que saúde mental envolve demais lidar com esse movimento subjetivo, né? E essa presença, isso está muito presente na ideia de paternar, na ideia de maternar, de uma criança que obedece, essa imagem da obediência, né? Da ideia de uma relação sem atritos. Tanto que você escutar, fulano foi maravilhoso, é tão boazinha, né? É tão bonzinho, essa ideia da bondade, da aceitação. E ao mesmo tempo, mas a gente quer que eles tenham um pensamento crítico, então, mas não comigo. E assim, eu acho que eu estou trazendo isso até porque isso se espelha, do ponto de vista macro, nas relações que a gente tem nas redes sociais, que assim, não tem lugar para o desacordo, só pro sim ou não, ataque, defesa e acabou. Mas isso está muito presente na nossa forma de educar, né? E de levar as nossas relações do dia a dia, né? Os casais se desesperam. Nossa, mas a gente investiu tanto tempo e energia para se tornar um casal renovado, criativo, mas mesmo assim a gente entra em desacordo, a gente entra em atrito. Pô, mas como é que é isso? Tem uma vacina, mas... Que coisa, né? Como a gente tem dificuldade de dar conta dos tensionamentos. Exato. Né? Quando a coisa tensiona, não significa que tá dando errado, gente. Eu acho que isso que você falou do micro e do macro, né? Isso a gente está vivendo na nossa pseudo-democracia, né? Supostamente uma democracia, mas que não sustenta a complexidade, não sustenta o diálogo com a diferença, não sustenta a existência do outro como um outro. Só quando a gente é igual, só quando a gente pensa igual, né? Só quando... Então, tem uma frase de uma terapeuta da minha área que eu acho tão linda, quando ela fala de diálogo, ela fala que o diálogo acontece quando você está no seu lugar e você deixa o outro acontecer para você. Você escuta o outro como um legítimo outro. Então, eu acho que isso ainda vem dessa nossa ideia de que um casal se torna assim, para funcionar, é uma coisa que se funde, a minha metade vira um só, é um uníssono. Né? Mas isso é um monólogo, isso não é um diálogo. Né? Um diálogo significa eu me diferenciar do outro, me entender com a diferença do outro, e inclusive o que isso traz de riqueza para essa família, né? Assim, as bagagens que cada um de nós traz, os olhares que cada um de nós traz, né? Um casal que funciona bem não é um casal onde a gente tem 50% para um e para outro de todas as coisas acontecendo, né? A gente troca peras por laranjas, a gente brinca na terapia familiar, né? Que um entra com uma competência, o outro com outra, e aquilo é recurso para aquela família, é riqueza. Né? Mas, por exemplo, na terapia de casal, muitas vezes a gente parte desse básico do básico, que é
como dialogamos, como a gente conversa. A maioria dos casais Que a gente chega... faz muito, vocês já conversaram sobre isso? Não, Não, nunca falamos. não, sobre isso. e como que é essa conversa, né? Às vezes a conversa nunca teve perguntas muito básicas sobre como o outro vive isso, né? Então a gente reaprender a conversar em casal, com os nossos filhos, né? Com as pessoas que divergem de nós, eu acho que é uma urgência do nosso tempo. Porque a gente sai dessa fantasia de aniquilar a diferença, de homogeneizar, né? De neutralizar a diferença, e a gente tem que trazer a diferença para... E se permitir, né? E eu acho que, volto a dizer, acho que às vezes essa responsabilidade cai muito na nossa conta, profissionais da psicologia, quando a gente está falando das coisas, parece que está tudo tão resolvido, tão elaborado, né? Se permitir o erro, né? Se permitir que hoje é o dia, foi melhor que ontem, que amanhã, de repente, você vai bater umas portas, né? E vai e ter que lidar com com o impacto de não conseguir sustentar essa idealização, né? Totalmente. E já que você citou, eu queria, até para a gente encaminhar para o final, eu queria saber como é essa coisa de trabalhar em dupla, né? E assim, não é uma dupla, não é um coterapeuta qualquer, é um parceiro para a vida, né? Que você tem ali outras relações. E fico pensando na questão da transferência, o quanto os casais devem idealizar vocês. Sim, muito. O quanto eles devem vir com a busca, inclusive, às vezes até de uma fórmula, penso eu, né? Que tem um papel, porque faz com que eles venham, mas ao mesmo tempo é uma armadilha para vocês também, né? Como é que é isso aí? Totalmente. Há bastante tempo em dupla. Oi? Né? Vocês já trabalham há bastante tempo em dupla. Sim, bastante tempo. A gente acabou de fazer um workshop justamente com casais sobre diálogo. Lembrei agora, te escutando, porque foi um retrato disso que você está dizendo, né? Como as pessoas chegam com essa projeção e a gente tem que começar desse lugar onde a gente sai dessa hierarquia, né? Aqui as coisas não são perfeitas, mas tem uma disponibilidade grande para o diálogo. Né? E como que ele acontece? Então, foi bem interessante, porque nesse workshop, por exemplo, a gente conduziu junto, e eu acho que essa condução ela acontece porque existe uma troca, né, que é fluida, existe um diálogo que já tem muita experiência em acontecer, e aí ele acontece também nos grupos que a gente conduz, mas tem que estar o tempo todo saindo dessa casinha da gente tem um guia passo a passo, né, uma receita de bolo. E teve um momento muito interessante que a gente estava em diálogo com um dos casais participantes e a gente discordou da forma como a gente estava entendendo aquela conversa. E aí foi muito legal porque o Xande falou uma coisa e aí eu parei e falei, nossa, você está dizendo isso, mas eu penso muito diferente. Olha por onde eu fui pensando. E aí a gente começou a conversar entre nós, e eu olhei a tela, assim, as carinhas todas com um olho, muito assim, bom. Né? E agora? E agora que eles discordam, né? E agora que eles estão pensando diferente? Então, isso é uma experiência de aprendizado maravilhosa. Eu acho que faz parte do que a gente estava dizendo antes, que é aonde a gente compartilha de verdade como a gente constrói as nossas relações. Quando os casais estão juntos e eles se assistem conversando e eles veem outras estratégias de resolução de conflito, de construção de diálogo, isso é tão importante, isso é tão rico. Isso é tudo espaço de aprendizagem para a gente, relacional, né? Sim, total. E eu acho que essa reflexão, né? A gente vai compartilhando ali um espaço e criando um espaço de reflexão, tanto no sentido da reflexão das ideias, né, mas essa ideia do reflexo, né, deles poderem se olhar e às vezes você traz uma frase como, seja na terapia individual, mas acho que de casais isso acontece muito, que é porque você diz, é assim que vocês costumam fazer? Né? E eles, é sempre assim. Eu falei, interessante. Aí eles... Como assim, né? Assim, como? O que é? Como? Sim, é isso. Sim. Mas a gente não adentra nesse como. A gente está ali presente há tanto tempo naquela forma,
de existir, né? Naquela dinâmica, naquela programação algorítmica. E às vezes a gente Sim, para e, pô, olha como eu faço, né? Como é que eu faço isso, né? sim, sim. E aí eu me lembrei de você falando agora há pouco que teve uma fase que você entrou em crise com a psicologia e foi para a arte. E foi para outros Aham, lugares. Como é importante às vezes a gente ir para esses outros lugares, né? sim. Porque a gente exercita outras partes de nós, né? E a gente depois traz isso, inclusive, né? O quanto tem no meu jeito de conversar na clínica que tem a ver com a artista, que tem a ver com, né, com esse se experimentar de outras formas, né? E eu acho que o setting da coterapia, que você perguntou, traz isso também, assim, como dá um giro, às vezes, na conversa e possibilita esse tipo de coisa, assim, né? Por exemplo, estamos eu e Alexandre como terapeutas e tem um casal, e aí, de repente, eu falo, olha, fulano, você percebeu como, quando Alexandre falou isso, você escutou dessa forma, e quando eu falei, você me interrompeu e aí foi difícil para você escutar o que eu falei, assim. Boa. Isso tem a ver com o que vocês contaram, né, daquela experiência. Então, eu acho que tem esses giros que a gente consegue fazer quando a gente muda, né, o cenário. E voltando só para encerrar assim isso, né? Me ocorreu agora o quanto quando a gente pensa na maternidade e em maternar, né? E em paternar, esse lugar de pai, de mãe, de forma muito solitária, você não tem essa cadeia de referências que pode ser uma experiência criativa para você. Ver como a sua amiga desempenha a maternidade, como aquela outra pessoa, como existem outras formas de lidar com aquela experiência, de dar aquela resposta, ou de ceder, ou às vezes, inclusive, que eu acho que é uma conquista. Eu digo isso porque a gente demora para chegar nela, que é atribuir a alguém a resposta para o teu filho de alguma coisa. A gente às vezes faz isso entre os amigos. Responde para ela, porque eu não estou conseguindo, talvez ela não. E às vezes acontece a experiência magnífica daquele adolescente escutar o teu amigo muito bem. Ou, E você fala, e viu, olha como? isso. Isso que é tão importante você estar perto de pessoas que, inclusive, têm um papel, isso, de construção com você daquele sujeito, né? E como a gente se abandonou, né, nessa questão dessa troca? Como a gente se afastou disso, né? Pegou para si e falou, não, vou acertar aqui esse negócio de ser pai, mãe, porque meu pai e minha mãe Sim, fizeram e eu vou fazer também. sim. E, pô, pensa o quanto eles erraram com você, o quanto você vai errar. E até por isso, né, assim, Exato. se a gente estivesse num momento de reproduzir, de reprodução, né, meus pais fizeram, eu aprendi, eu vou Funcionou. fazer. Mas a gente está num momento de romper com tanta coisa, né, a gente não quer bater nas crianças, né, a maioria das gerações anteriores ainda usava o castigo físico, né, a punição física, a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer diferente, a gente precisa trocar entre os pares, né, geracionais também. Não adianta só a gente ficar nesse circuito, que tem tanta referência que a gente não tem. Enfim. E quando fala, usar essa palavra, rede de apoio, né? A gente tá falando das amizades, né? A gente tá falando de coisa. A gente tem que dar um nome prático para uma coisa que antes era tão natural, né? É muito louco isso. Sim, sim. Mas acho que as mães, minha mãe, a mãe dela, já entraram nessa cadeia da solidão, né? Uhum. Acho que eu percebo isso quando escuto as histórias da minha mãe ou da minha avó, elas já estavam muito nesse lugar de dar conta por si só, né? Então é um fenômeno de pelo menos mais de 50 anos, né? Então é E muito da forte. sobrecarga, né? E de Exato. muita sobrecarga. Sobrecarga e solidão, exatamente. Mães exaustas, né? Exatamente. Dani, muito obrigado. Valeu mesmo por esse papo. Ah, Adorei. adorei, eu Vamos, que agradeço. vamos marcar outras conversas e pessoal também. Vamos corporificar essa relação. Muito obrigado. Agradeço todo mundo aí que acompanhou essa conversa, que assistiu. Tem que repetir aqui o catecismo algorítmico. Não se esqueça de compartilhar, né, Dani? Se inscrever no canal. E sei lá mais o que. As redes sociais da Dani estão na descrição do vídeo. E nos falamos no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.